bem com vocês? Eu sou Lucineide. Hoje eu quero falar com vocês sobre Jesus e o Espiritismo, mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve prece, pedindo a Jesus que nos auxilie nesse momento da nossa doutrinária online. Amado Jesus, Tu que é o nosso mestre, modelo e guia, peço-lhe neste momento que nos auxilie e nos ilumine para que possamos compreender a Tua mensagem de amor, justiça e caridade e que possamos praticar no intuito de evoluirmos espiritualmente e também contribuirmos para a evolução planetária de um modo geral. Que assim seja, já te agradecemos. Bom, gente, o tema é Jesus e o Espiritismo. Falar sobre Jesus é, assim, algo muito formidável, ao mesmo tempo que bastante complexo, porque é uma figura que a gente não cansa de aprender sobre ele. Quanto mais estudamos, mais coisas temos para trazer. E hoje eu quero falar um pouco mais baseado na visão espírita sobre o Cristo, muito embora nós tenhamos alguns momentos que precisamos focar mais na Bíblia, né, nas passagens bíblicas, especialmente dos 4 evangelhos que tratam da vida dele. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer, na verdade, alguns evangelhos, como São Mateus em especial, tratando sobre Jesus Cristo. Mas antes de entrar no Evangelho, eu gostaria de trazer alguns comentários de outras doutrinas de outras obras dentro da doutrina espírita que falam sobre Jesus Cristo. Não vou entrar em detalhes, mas eu gostaria de trazer alguns pontos de vista que marcam esse ensinamento de uma forma diferente das religiões tradicionais. Nós sabemos que o Espiritismo ele é uma parte ciência e uma parte religião, né? De forma que ele vem unir a ciência e a religião como os outros que a gente chama de religião, né, não o fazem. Normalmente separa-se. Religião é só religião, ciência é só ciência. O Espiritismo ele é essa junção da ciência com a religião. Por quê? Ele trata da religião, que é o religare, que é se reconectar com Deus, e ele trata dos fenômenos científicos que só é possível se provar a partir de estudos e estudos diversos. Então, por ser uma ciência e religião ao mesmo tempo, o Espiritismo traz uma versão de Jesus Cristo um pouco mais palpável para nós humanos, né? Ele aproxima, na verdade, essa figura de nós, réis mortais. Então, ele vai dizer, por exemplo, que Jesus Cristo é o modelo perfeito para a humanidade. No Livro dos Espíritos, diz que Jesus Cristo constitui a perfeição moral, né? Emmanuel já diz que Jesus Cristo é a emanação do amor divino. E o Espiritismo também diz que Jesus Cristo é guia e modelo, governador da Terra, com o objetivo de encaminhar a humanidade. Então percebam que o Espiritismo ele traz Jesus para nós de uma forma muito mais sutil, muito mais espiritualizada do que esta versão humana, que por vezes causa mais temor nas pessoas, assim como tem aquela visão da época de Moisés sobre Deus, né? De um Deus que causa medo, pânico e pavor. Há também algumas nuances desse medo de Jesus Cristo. Na verdade, o Espiritismo ele vem dissipar esse medo dessa figura que nós, consciente ou inconscientemente, adotamos de acordo com os ensinamentos que nos foram passados. Então, o Espiritismo vem dizer que Jesus Cristo é o quê? Uma figura que é modelo e guia da humanidade, governador do orbe terrestre, né? Essa perfeição moral que Deus, no seu sublime amor, deixou que viesse à humanidade, mostrar de que forma devemos viver para que conquistemos a vida espiritual num plano mais elevado. Jesus Cristo, ele traz para nós diversos ensinamentos, entre os quais ele deixa de forma implícita a reencarnação, por exemplo, quando ele fala, se transfigura, que começa a falar com Moisés e com Elias, e seus discípulos ali ficam meio que o que está acontecendo, né? Ele já deixa essa mensagem. Agora, por que Jesus não disse isso de uma forma mais clara? Porque a humanidade naquele tempo não tinha discernimento para entender a reencarnação. Assim como hoje nós ainda vemos uma resistência muito grande. Então, Jesus Cristo, especialmente por ter esse conhecimento de que a sociedade não estava pronta para receber os seus ensinamentos de uma forma mais aberta, ele também acabou falando de forma muito alegórica. Mas há indícios, né, nos evangelhos de que sim, acontece mediunidade,
quando ele faz a transfiguração e se comunica com esses seres que já estão no outro plano espiritual. A reencarnação, quando ele fala com Nicodemos, por exemplo, que para se ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. De que forma nascer de novo? Da água e do espírito. A água a gente sabe que é o princípio da vida, né? E o espírito, o que é o espírito? É a nossa eternidade, é o nosso verdadeiro ser. Nós somos seres espíritos, no momento encarnados com algum objetivo, né? Que a finalidade principal da reencarnação é a evolução da humanidade. Então Jesus Cristo já deixa isso claro para nós, e é o que nós vamos tratar basicamente hoje, do ponto de vista espírita, essa relação desse ser com a humanidade. Lá em Mateus 5, 17 e 18, Jesus diz que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Não penseis que eu vim destruir as leis ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente, até o último jota e um só ponto. Jesus Cristo, por ser a figura de mais perfeição moral que já adentrou a Terra, por ter participado da construção desse orbe, que é um orbe construído com o objetivo de que expiemos e corrigimos, né? E corrijamos nossos erros, as nossas falhas. Jesus Cristo fez parte de todo esse processo, por isso governador da Terra. Então ele sabe das nossas normas, das nossas regras humanas, e ele vem trazer isso para nós de uma forma que ele diz que eu não vou ferir aquilo que os profetas anteriores já falaram, eu não vou ferir aquilo que as leis humanas estão dizendo, a não ser ferir não, né? No caso que ele não teria essa capacidade de ferir nada, a não ser que ele viesse modificar aquilo que não fosse mais aceitável. Por exemplo, quando Moisés nasce, Moisés também nasce com uma missão, né? Que é de dar esse primeiro choque na sociedade para que ela despertasse. Então Moisés vem, apresenta as leis mosaicas e apresenta as leis divinas. Nós sabemos que o homem, na sua ignorância, ele não estava cumprindo as leis divinas. E Moisés vai lá e cria as leis humanas, que era como uma forma de dizer assim, olha, desperta, se você matar, você vai morrer. Se você ferir com ferro você será ferido. A lei de talião ou a lei do olho por olho, dente por dente. Jesus Cristo, quando vem, ele não vem destruir essas leis mosaicas, por exemplo. Ele vem dar um desenvolvimento. Então, quando Moisés disse no passado que se você matar, você iria morrer, se você ferisse com ferro, você será ferido, Jesus vem falar de quê pra gente? Né? Da importância de amar. Então, Jesus não vem dizer assim, Moisés falou coisas erradas. Não, ele vem simplesmente trazer uma mensagem a mais em cima daquilo que Moisés já havia dito como profeta, para que a sociedade esclarecesse seu ponto de vista e buscasse a sua evolução espiritual. Ele também disse que quem com ferro fere, com ferro será ferido, que é uma outra expressão que demonstra a questão da reencarnação. Por quê? Aí a gente entra na questão das leis divinas. Se Deus é por amor, perfeito amor, Deus não pode admitir que eu, Lucineide, como ser humano, tenha o direito de simplesmente chegar em alguém que me causou um ferimento e vá fazer isso e fique por aquilo ali. Há uma implicância por trás disso, por isso ele diz que nem um jota, nem um tio, né, nada na terra vai ficar, até que tudo isso se transforme. A gente precisa passar basicamente por essa transformação. Na expressão do Evangelho, até que um J e um ponto, e um só ponto, né? Para que tudo seja cumprido, é preciso que um J, um só ponto, seja desfeito, que tudo que tem para acontecer, que aconteça de fato. Caso contrário, nós ainda estaremos aqui. Então esse ponto pode ser um pontinho em mim, pode ser um pontinho no vizinho, em outro irmão, ou seja, é a necessidade da humanidade de passar por esse processo reencarnatório para que ele venha a polir os seus defeitos, né, purificar-se e então conquistar um nível espiritual mais elevado, sem o qual nós não conseguimos a tão sonhada vida eterna. Até porque há uma filosofia de que nós vamos para o descanso eterno ou vamos para o fogo do inferno. E o Espiritismo vem, através de Jesus Cristo, exatamente desmistificar essa noção de céu e de inferno. Porque, na verdade, naqueles tempos, pela linguagem limitada da sociedade da época, existem algumas expressões que foram meio que sendo utilizadas de forma alegórica, muitas figuras de linguagem, e hoje a gente já tem, através do Espiritismo, a noção de que o inferno nada mais é do que o nosso estado de consciência,
que são as nossas escolhas. E, da mesma forma, o céu também é o nosso estado de consciência, fruto das nossas escolhas. Então, quando a gente escolhe o bem, que é seguir essa verdade, esse caminho, essa verdade, essa vida, a tendência é que nós tenhamos uma consciência muito mais elevada e, assim sendo, consigamos crescer espiritualmente. Ao passo que, quando fechamos os nossos olhos para a verdade, que é o Cristo, nós não conseguimos evoluir nem moral nem espiritualmente. Certa feita eu estava lendo Osho e achei algo muito interessante, que Osho, como espiritualista, né, ele traz algumas vertentes sobre Jesus e sobre o cristianismo que faz com que a gente reflita. E nesta passagem ele diz o quê? Que o cristianismo está mais preocupado com a morte, com a cruz, do que com o Cristo em si. Ou seja, ao longo da história, a humanidade veio pregando e falando muito sobre a mensagem de cruz e esqueceu-se da verdadeira essência daquela mensagem, que não era aquela cruz, e sim aquele ser que estava ali pendurado, sendo massacrado de diversas formas. Para que a gente reflita que a cruz ela é a mensagem de morte, e que a morte, na verdade, é aquilo que causa medo nas pessoas. Então as religiões acabam utilizando, por vezes, desse fenômeno cruz e morte como uma forma de amedrontar as pessoas, o que acaba fazendo com que elas tenham medo dessa figura que é Jesus Cristo, que é algo já comum desde a época de Moisés. É a figura de um ser vingativo, de um ser que é capaz de lançar você no fogo, do inferno, como se isso fosse algo possível de ser aceito, de um ser que é soberanamente justo e bom. Então a gente precisa entender Jesus Cristo do ponto de vista espiritual para que a gente consiga se aproximar desse ser e tê-lo como figura que é modelo e guia para a nossa própria evolução. Quando nós colocamos os bloqueios e os medos, essas crenças limitantes sobre ele, nós não conseguimos ver a sua verdadeira essência, não conseguimos então fazer com que a gente se espelhe nessa figura. Bom, ademais, quando ele disse que veio cumprir as profecias, que ele não veio para destruir as leis, havia já alguns profetas, né, sinalizando que chegaria o dia que nós teríamos o Messias, o Salvador, o Filho do Homem, o Emmanuel, né, o Deus conosco, o Mestre, o Profeta e o Cristo. Jesus Cristo já sabia que, por ser uma figura muito anunciada, que ele precisava vir e mostrar a razão daqueles profetas. De que forma que esses profetas tinham esse contato? De que forma esses profetas sabiam da vida desse ser? Através da faculdade mediúnica. Então percebam que, nas entrelinhas, Jesus Cristo vem apontando para nós o tempo todo para a necessidade de termos conhecimento do plano espiritual, bem como para a existência da reencarnação como um princípio indispensável para a evolução da humanidade. E ele reforça isso quando ele fala com Nicodemos, né, que diz que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos, como um menino sem conhecimento ainda sobre essa questão espiritual. E aí a gente reforça a importância de, quando estudarmos a vida de Jesus Cristo, analisarmos além das palavras, porque sempre há muita coisa por trás das simples palavras utilizadas naquela época. Muitas das expressões utilizadas tinham cunho religioso, político muito forte, visto que religião e política andavam muito entrelaçadas. Então a gente precisa analisar Jesus Cristo muito além das palavras, né? Buscando a sua essência por trás disso. Quando ele diz para Nicodemos que é preciso renascer, e Nicodemos se sente ali perdido, como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E ele explica, se a gente não nascer da água e do espírito, né? Tem passagem que fala da carne e do espírito, que a gente não pode ver o reino dos céus. O que Jesus quer dizer? A água é o princípio da vida, e que o espírito é a nossa verdadeira essência. Porque nós estamos hoje encarnados, como espíritos encarnados. Ao morrer ou desencarnar, de acordo com os termos que se preferir utilizar, nós perdemos esse corpo físico, que é a matéria bruta, mas a nossa essência, que é o nosso verdadeiro ser, continua existindo. E a vida ela é feita em etapas. Você vai, não fez o certo, volta para lá e faz de novo. Vai tentar de novo. São as infinitas oportunidades que esse ser, como regente da humanidade, junto ao Divino Criador, nos proporciona, no intuito de que nós possamos evoluir constantemente. Então, dada a sua figura elevadíssima, ao seu nível de espiritualidade
que é o maior que nós temos conhecimento, e a doutrina espírita deixa isso constantemente claro, de que todos os princípios da doutrina espírita vêm respaldados, na verdade, na moral do Cristo, na moral crística. Você não vai encontrar dentro do espiritismo nenhuma informação ou nenhuma mensagem que vá contrário a esse ser que é puro amor. Então, a gente precisa compreender Jesus Cristo muito, muito além daquilo que está escrito, né? Mas tendo uma visão mesmo do ponto de vista espiritual, para que a gente entenda que ele está conosco o tempo todo, como ele mesmo disse: eu vou, mas eis que eu continuarei convosco até o fim. O que significa esse fim? Significa dizer que, ainda que nós estejamos nesse momento, nessa fase de ignorância, nesse desconhecimento, ele continua conosco até o fim da nossa escuridão, até a nossa completa iluminação. Então, independente do estado evolutivo da humanidade, independente do nível de espiritualidade que você tenha hoje, Jesus Cristo é aquela figura que ele está ali, coladinho em você, acreditando que você pode fazer o melhor, fazendo com que você possa ver de diversas formas, porque ele trabalha o tempo todo, para que a gente possa ver de infinitas maneiras que ele é o modelo e guia da humanidade, né? Que ele é essa figura para a qual nós devemos mirar, marchar e continuar em busca do nosso progresso. E tem uma coisa que nós não devemos esquecer, em hipótese alguma, é que Jesus, sendo o que ele não deseja que o progresso seja só para mim, ou só para uma, duas pessoas, e que outros seres ficarão de fora disso. Jesus Cristo acredita na nossa evolução de tal forma que, para se permitir vir e passar por uma mensagem de cruz muito dolorosa como ele passou, ele só poderia dizer que essa evolução, que essa melhoria é para todos nós. Há aqueles que vão durar muitos séculos ainda para que consigam perceber o mínimo feixe de luz, mas já há aqueles, claro que já passaram muitos anos, né, que conseguiram ver esta luz, e é isso que o Espiritismo vem fazer pra gente. Dar esse segmento à doutrina do Cristo, dar segmento a essa visão desse ser fabuloso que é para a humanidade. Jesus Cristo é considerado, segundo o Espiritismo, como a segunda revelação, sendo Moisés a primeira, Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira, que é aquela revelação que vem trazer Jesus Cristo para nós de uma forma muito mais palpável, muito mais próxima de nós, quebrando esses estereótipos e paradigmas que se colocou sobre essa figura, né? Tirando os véus, fazendo com que a gente veja de fato quem é esse ser que se disse caminho, verdade e vida, e que é, de fato, o caminho, a verdade e a vida, sem o qual nós não podemos galgar níveis espirituais mais elevados. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo ainda vai dizer pra gente que Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ele veio cumprir, desenvolver, né? De acordo com o grau de adiantamento dos homens daquela época. E Jesus trouxe para nós 3 grandes lições baseado no único verbo que é o verbo amar. Eu gosto muito de falar sobre isso porque às vezes é necessário que a gente bata na mesma tecla até que nós mesmos despertemos. Jesus disse para nós que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e amar também aos nossos inimigos. Então percebam que ele vem dizer para a gente exatamente que a importância, né, desse amor, que esse amor só pode ser constituído de uma moral genuína. E é isso que o Espiritismo aponta pra gente, né? Esses caminhos de desenvolvimento moral. Eu não posso evoluir moralmente se eu continuo julgando e condenando o meu irmão. Eu não posso evoluir moralmente se eu continuo fechando os meus olhos para os meus próprios erros, para as minhas próprias vicissitudes, né? O Espiritismo vem dizer pra gente a importância da reforma íntima, de olhar primeiro para dentro de nós, para depois a gente poder auxiliar ao próximo. Porque a gente só consegue ajudar quando a gente, de fato, já se ajudou. E, consoante a isso, há também a mensagem do Cristo sobre o reino dele não ser deste mundo. O Espiritismo vem explicar para nós o que seria esse reino, né? Por que a realeza de Jesus não é desse mundo? Nós já sabemos que Jesus Cristo ele é governador da Terra. Ele é aquele que participou diretamente da criação do orbe terrestre, com o objetivo da evolução humanitária que aqui se encontra,
Nós já sabemos que a nossa origem não é deste mundo, que nós não nascemos agora. Eu, por exemplo, em 87, né? E que minha alma não tem apenas 33 anos de idade, há muito mais por trás disso. Claro que algumas pessoas persistem em acreditar que nasceram nessa encarnação que se encontram, e o Espiritismo, por ser essa luz crística que vem clarear algumas coisas, vai apontar para a gente exatamente a necessidade de uma reflexão em cima dessa figura que é Jesus Cristo, de que não é possível que eu tenha nascido em 87, que eu passe por todo o processo que eu vivencio e que, digamos que eu morra aos 50, 60 anos, que eu vá diretamente para o céu ou diretamente para o inferno, visto que não há uma equivalência nesse intervalo, principalmente para a colocação no inferno, no fogo eterno. Então o Espiritismo ele vem quebrando esses paradigmas, ele vem limpando esses conceitos que não são mais cabíveis, que Jesus Cristo tentou transmitir, mas que por diversas razões, entre as quais a limitação linguística da sociedade da época, ele não pôde dizer isso da forma nítida como é dita hoje. Então quando Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, quando Pilatos pergunta para ele se ele é rei, ele diz para Pilato o quê? Vós o dissestes. A verdade é que eu sou rei, mas não sou rei deste mundo. Porque Jesus tem consciência de que esse plano que nós vivemos aqui não é um plano, como eu posso dizer, não é um plano permanente, não é? É um plano passageiro, onde todos nós viemos, vamos passar aqui algumas experiências no intuito de depurarmos os nossos espíritos, evoluirmos e então a gente possa galgar outras dimensões, que são as dimensões mais elevadas, onde encontram-se os espíritos de luz, aqueles que já entenderam de fato quem são, né? Que são as centelhas divinas, que reconhecem que são todos um só em Cristo, que são aquelas figuras que já aprenderam a amar incondicionalmente, como Jesus o fez e nos ensinou a fazer. Muito embora ainda continuemos leigos em relação a amar, temos uma dificuldade significativa de amar aos nossos próximos, né? Porque por vezes nos apegamos de uma forma que achamos que o amor na forma que nós compreendemos, na verdade, é o apego, não é? É aquele amor que você não aceita que o outro seja o que ele nasceu para ser, seja pai com filho, mãe com filho, marido com mulher, namorado com namorada, enfim. Nós não compreendemos ainda essa mensagem, essa essência de amor. Então nós às vezes confundimos o amor com o sofrimento, quando na verdade o amor, por ser sublime, ele não causa dor, né? Ele só pode causar bem-estar e felicidade. Então Jesus Cristo mostrou pra gente na mensagem de cruz que por mais que fisicamente ele estivesse sofrendo tudo aquilo ali, o amor dele pela humanidade era algo sublime. E ele faz isso da forma que só um espírito elevadíssimo seria capaz de fazer. Quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, nós podemos perceber também, e o Espiritismo vem nos trazer esta noção, de que Jesus Cristo está falando de quê? Da vida eterna, de o porvir, né? Aquilo que virá depois. Que é a importância desse desapego, de a gente acreditar que somos somente isto aqui que nós estamos vivendo agora, né? Apenas carne, e que depois que acabar aqui, acabou tudo. Que é uma noção perigosíssima, porque vai contra o nosso princípio evolutivo. E quando a gente passa a estudar Jesus Cristo e a vê-lo do ponto de vista espírita, a gente começa a compreender que não, a vida não é só isso, que a vida não se resume a 33, 40, 50 anos. A vida é um ciclo contínuo, onde nós precisamos ir e voltar quantas vezes forem necessárias, até que cheguemos ao nível dele, que não precisamos mais reencarnar. E tem algo que eu considero assim muito interessante, é que o Espiritismo diz pra gente que Jesus Cristo ele não precisava reencarnar mais, dado ao nível evolutivo dele. Porém, ele escolheu passar por essa encarnação como uma forma de amor à humanidade, como uma forma de dizer assim à humanidade, despertai, né? Eu sou filho do homem, eu sou filho de Deus, eu sou aquele que foi enviado para acordar vocês. E 2000 anos depois, nós ainda estamos no estado de dormência. Então o Espiritismo vem, cerca de 160 anos atrás, para trazer claridade às mensagens do Cristo, e há sempre indícios de que esse ser se comunica através de diversos espíritos, né? Deixando mensagem de amor
Evangelho segundo o Espiritismo tem passagens que são atribuídas a ele, né, como Espírito de verdade, que é como ele disse: eu vou para o Pai, né, preparar diversas moradas, na casa do meu Pai há diversas moradas, e voltarei, né, para ficar convosco até o fim dos tempos. Ou seja, enquanto você estiver nesse processo aí de não me perceber, eu vou estar ali do seu lado, dizendo para você que eu estou aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E no momento que você me perceber, que bom, eu continuarei aqui para você, continuo aqui por perto. Porque Jesus Cristo é aquele ser que ele jamais abandonaria a humanidade. E quando ele traz essas noções para a gente, né, de vida futura, com seus ensinamentos para a época, ele também não poderia ter dito mais. E a realeza de Jesus? Qual é a realeza de Jesus? A realeza de Jesus é no plano espiritual, como um governador da humanidade, que eu já havia citado antes, que está lá sempre desenvolvendo meios e formas de fazer com que a gente desperte para essa marcha progressista. É aquele ser que não desiste de cada um de nós, constantemente acreditando na nossa perspectiva de melhorias, né, da nossa evolução espiritual. Como sendo espírito de verdade, né, o que Jesus vem? Ele vem dissipar as trevas, ele vem trazer essa noção de vida futura, ele vem falar sobre o reino dele mesmo, sobre a realidade versus a matéria, que inclusive é algo muito comum, né, esse pensamento materialista. Jesus vem quebrar todos esses paradigmas, apontando uma nova direção para a humanidade. Claro que é um processo, como a gente está vendo, que 2000 anos depois pouco se mudou e que nós estamos agora passando por um processo expurgatório, assim podemos dizer, né? Onde o processo está ficando mais doloroso para algumas pessoas e a gente não pode entender esse processo como sendo um processo punitivo ou de castigo, mas como uma oportunidade, através do amor genuíno de Deus e do Cristo, que, como Emmanuel diz, que é a manifestação do amor divino, como uma forma de a humanidade despertar e acordar, e olhar para essa figura como ser único. Estamos passando por um processo de regeneração planetária. O que acontece? Todos os espíritos que não viram a luz, que não perceberam ainda esta luz, são espíritos que são descartados, que serão lançados no fogo do inferno para sempre, pela visão que nós temos de Jesus Cristo, de acordo com o Espiritismo e pela ciência que o Espiritismo é, nós sabemos que não, que esses espíritos estão recebendo, através desse amor genuíno de Deus, uma nova oportunidade em outros orbes para que eles consigam evoluir, né, para que eles continuem evoluindo. E a gente consegue entender essa passagem a partir do momento que Jesus Cristo diz que há muitas moradas na casa do Pai. O que é a morada de Deus? Onde é a casa de Deus, na verdade? Né? A gente não pode simplesmente olhar para cima e achar que o azul da imensidão, que os nossos olhos mortais são capazes de ver, se resume ao reino de Deus, se resume ao que Deus é capaz de criar. Porque existem muitos outros orbes, muitos outros planetas. A ciência natural já está mostrando isso, né? A ciência comum, na verdade, já está mostrando isso, que existem muitos outros planetas. Então a gente não pode mais acreditar que só existe a vida na Terra, e a gente também não pode acreditar que Deus criou exclusivamente a Terra para colocar esses seres, né, ainda perversos, ainda sem amor, e os outros planetas estão por aí só para enfeitar a nossa volta. A gente sabe, de acordo com o Espiritismo, que isso não é verdade, que existem outros planetas habitados com povos em níveis diferentes de evolução moral e espiritual, e que a Terra é onde nós estamos devido ao amor incondicional do Cristo, como passageiros no intuito de evoluirmos espiritualmente. Né? Então, quando ele diz que há muitas moradas na casa do Pai e que ele ia prepará-las para nós, depois viria nos buscar, é esse processo que nós estamos vivendo, né? Essa transição que nós estamos passando, onde ele constantemente está nos chamando a atenção de diversas formas para buscarmos o amor, que é basicamente a luz que a humanidade precisa para evoluir espiritualmente, tendo ele como caminho, verdade e vida. E aí ele vai falar sobre, de uma forma implícita, né, sobre os diversos graus da evolução moral. Porque essas diversas moradas não podem ser preparadas para espíritos no mesmo grau. Então, se existe um espírito mais elevado, ele vai para uma morada mais elevada. Os espíritos, como o que está acontecendo nesse período de regeneração, os espíritos menos elevados estão sendo enviados para um outro orbe
com a mesma frequência vibratória desses espíritos. E tanto na esfera elevada quanto na esfera menos elevada, há ali uma senda de amor profunda, né? Um olhar de misericórdia e compaixão, tanto do próprio Deus, Criador de todas as coisas, como do próprio Cristo, que nós não conseguimos perceber enquanto olhamos a vida apenas da filosofia materialista. Enquanto a gente olhar Jesus, enquanto a gente olhar Deus, simplesmente do nosso olhar materialista, não permitindo transcender esse entendimento nosso para um ponto de vista espiritualizado, nós não conseguimos compreender, na verdade, todo o esforço do plano espiritual, né, em busca da nossa evolução e da nossa melhoria. Principalmente não conseguimos compreender Jesus Cristo na sua verdadeira essência, né, que é modelo e guia para a humanidade. A mais perfeita alma que já pisou nesta terra, que é a luz crucial para que a gente possa despertar e evoluir espiritualmente. O Cristo também, ele é visto, de acordo com o Espiritismo, como sendo o Consolador, né? Por que o Consolador? Na sua vida, enquanto ele esteve aqui entre nós, o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo amou e apontou caminhos, né? Não estamos falando de Jesus Cristo como um Consolador, como aquele que faz cafuné na humanidade, ou em algum ser especial, porque ele não fez isso, né? Às vezes, Jesus Cristo utilizou-se de palavras um pouco mais duras, como eu já falei da questão, quem tem filho sabe como é. Você tem um filho, fala 1, 2, 3 vezes, a criança não entendeu a mensagem. Então o que você faz? Às vezes apela até para uma palmada, né? Como uma forma de dizer assim, acorda, eu estou tentando dizer para você que este não é o caminho. Então Jesus Cristo fez uso de algumas palavras um tanto quanto duras, e a gente precisa ter muito cuidado com a interpretação e a tradução, porque a língua naquele tempo era uma língua muito pobre, e então alguns termos eram utilizados para dizer diversas coisas, como hoje ainda é muito comum, né? Nós temos palavras polissêmicas, então a gente pega uma palavra só e ela tem diversos sentidos. Nós precisamos ter cuidado com isso. Mas a gente consegue perceber que quando Jesus foi mais enérgico, disse coisas de uma maneira mais brusca, eram momentos em que ele precisava de fato dizer aquilo ali para que quem estava ouvindo aquela mensagem pudesse despertar. Caso contrário, a humanidade continuaria no nível de ignorância que estava e não iria evoluir espiritualmente. E tem um outro fator que é interessante, é que nem todo mundo que ouviram as palavras duras de Jesus Cristo a tomaram como duras. Alguns entenderam como uma mensagem de amor, outros endureceram o coração e acabou que, como ele disse, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Algumas pessoas receberam aquela mensagem, que às vezes nós ainda fazemos muito isso. Alguém faz um comentário sobre nós e a gente recebe aquilo de uma dureza, né? Diz assim, nossa, que palavra dura que fulano me disse, não precisava ter dito assim. Então alguns receberam desta forma, outros já disseram, eu nunca tinha percebido dessa forma, né? Que bom que ele foi enérgico comigo, que bom que ele me disse coisas de uma forma mais dura para que eu despertasse. Então a gente entende que o nível da humanidade é crucial para a forma como Jesus falou. Havia momentos em que ele disse coisas que ele sabia que a humanidade seria capaz de compreender, e outros que ele disse coisas que ele sabia que 2.000, 3.000 anos depois essa humanidade ainda estaria no estado de ignorância. Então a gente pensa que a humanidade hoje é uma humanidade evoluída, ainda não. Dado o nível que ela estava quando Jesus veio, nós evoluímos um pouquinho, muito pouco. Mas daqui a 1000 anos, talvez ainda estejamos num nível de ignorância similar ao que nós estamos agora, se continuarmos olhando Jesus Cristo apenas como uma figura material. Se a gente não parar para analisar essa figura do ponto de vista espiritual, entendê-lo do ponto de vista espiritual, nós continuaremos nessa escuridão. Então, como Consolador, ele veio dizer o que para nós? Que o seu jugo era leve e o seu fardo era suave. Lá em Mateus 11, 28, 29 e 30, ele diz o quê? Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que seria o jugo? É o criticar, como nós fazemos hoje, nós julgamos o outro, nossa, tá usando uma roupa inadequada. Aquele dali é uma pessoa que não tem uma boa conduta. Isso é o nosso jugo, né? A nossa forma de julgar as pessoas. Mas o jugo de Jesus Cristo é leve. Por quê? O que ele faz pra gente? É apontar a direção de luz.
Jesus, ele não condena ninguém. Jesus, ele não veio para dizer assim, você vai para o fogo do inferno. Jesus não veio dizer, eu vou lançar você no fogo do inferno, porque não combina com essa figura de amor que ele é. Ele não poderia ter dito palavras dessa forma. Se a gente for considerar tudo ao pé da letra, por vezes nós vamos bater naquela estranha moral de Jesus, que são coisas que não combinam com Jesus. Então, às vezes, há essa divergência de termos. Então, quando ele diz que o jugo dele é leve, o que ele quer dizer com isso? Eu estou aqui simplesmente para amar, para lhe apontar o caminho de amor, justiça e caridade. Quando ele diz que o fardo dele é leve, significa o quê? Que a vida que nós estamos levando, né? Que a vida que nós achamos que é banal, que não estamos nos preocupando com outras coisas, é que é o verdadeiro fardo. Que ele, como caminho, verdade e vida, ele é leve. Ainda temos na nossa ignorância a concepção de que a vida espiritual é uma vida difícil. Na verdade, colocou-se uma filosofia dentro do ser humano e o ser humano materialista ainda não conseguiu perceber que a vida espiritual é que é leve, que a vida materialista é que é uma vida pesada, que aquilo que dói é o que está na matéria, que aquilo que está no plano espiritual funciona como um alerta, funciona como uma necessidade, uma mola para a sua evolução. O que Jesus quer dizer por isso é que você tem dois caminhos, né? Você escolhe se você vai pelo caminho que você continua trilhando ou se você busca um novo caminho, que é o caminho da elevação da consciência, que é através do qual a gente consegue evoluir espiritualmente. Esse jugo leve de Jesus Cristo é o quê? Independente do que você faça. Se você disser assim hoje, Jesus, eu quero mudar de vida, ele está ali para te apontar caminhos e direções. Independente do peso que você carregue nas costas, se você quiser dizer, Jesus, hoje eu solto tudo isso, ele está ali para te ajudar nesse processo. Então é importante que a gente veja Jesus Cristo muito mais pelo olhar espiritual e menos pelo olhar material. Quanto mais a gente espiritualizar a nossa visão sobre ele, mais fácil a gente segue esse caminho de evolução espiritual, mais fácil será o nosso progresso moral, tanto individual quanto da coletividade. Então, o Espiritismo traz Jesus Cristo como o Consolador prometido, né? Ele diz que se vós me amais, guardai meus mandamentos, eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, Jesus Cristo, ele já diz que ele é a figura do Consolador. Por quê? Porque ele aponta à humanidade outras possibilidades, né? Depois da sua vinda, ele deixa bem claro que viria um outro Consolador no intuito de ajudar essa humanidade. O que a gente não consegue perceber a princípio é se esse Consolador viria como ele veio, né? Em carne e osso, materializar-se entre nós, ou se esse Consolador viria de uma outra forma, que é o que o Espiritismo vem trazendo para nós, vem clareando para a gente, né? Naquele tempo ele não poderia falar de outra forma porque a humanidade só entenderia daquela maneira. Hoje a gente já consegue compreender que ele foi-se, né? Continua sendo o Espírito Consolador, continua sendo esse Espírito de verdade, e ele traz para nós uma consolação que é o quê? A claridade da sua mensagem através do Espiritismo, que tem o intuito de transmitir essa informação, essa mensagem, com mais clareza, tirando os véus e todas as roupagens que foram colocadas naquele tempo, tanto pela limitação cultural e intelectual da humanidade, quanto por uma necessidade que a espiritualidade devia ter noção, né? De que é preciso fazer as coisas de uma forma gradual. Nada acontece de uma forma brusca, até porque nós não estamos preparados para recebermos algumas informações. E isso é uma questão que o Espiritismo também vem nos apontando. Ainda não estamos prontos para sabermos tudo. Então, aquilo que era necessário naquele tempo, Jesus transmitiu. O que é necessário nos tempos de hoje, o Espiritismo vem fazendo essa transmissão. Lembrando que o Espiritismo ele traz toda a moral do Cristo como base para a sua doutrina e também para a sua ciência. E Jesus Cristo, como nosso guia, modelo e guia, ele é aquela figura que a gente percebe com um olhar diferente a partir do momento que a gente consegue ter um contato do plano de vista espiritual sobre ele, que ele pede sempre, né, para que a gente procure primeiro
a nossa própria evolução, para que depois a gente busque a evolução dos outros. E ele fala isso em diversas parábolas, né? Uma das passagens onde ele diz que porque vendo não veem e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Lá em São Mateus 13, versículos de 10 a 15. Para a gente finalizar aqui. O que Jesus quer com isso aqui? Que a gente precisa, na verdade, colocar essa luz dentro de nós. Que a gente não pode colocar essa luz fora de nós. E o Espiritismo vem apontar para a gente que essa luz só pode ser Jesus Cristo. Nós não vamos encontrar em nenhuma filosofia espírita, em nenhuma obra espírita, qualquer concepção no sentido contrário. Por isso a necessidade de falarmos sobre Jesus e o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo, ela é uma ciência e religião ao mesmo tempo, que veio com o intuito de consolar a humanidade, de dizer para a humanidade que Jesus Cristo continua conosco, preparando aquelas moradas na casa do Pai para receber a todos nós, independente do nível evolutivo onde estejamos. Todos nós somos um só, todos nós somos filhos do Deus, todos nós somos, de uma certa forma, relacionados e interligados com esse Cristo que é a luz da humanidade, e que nós só precisamos despertar para isso, quebrar os paradigmas da matéria e passarmos a olhar Jesus Cristo e passarmos a olhar a vida espiritual do ponto de vista de fato espiritual, né? Que é olhar para essa luz que é Jesus Cristo, que é o nosso caminho, verdade e vida, modelo e guia, que é a mais perfeita perfeição, né? O ser mais sublime que nós temos conhecimento. E que, portanto, precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir, abrir os nossos olhos para vermos e depurarmos o nosso coração, para que a sua mensagem de amor, de fato, se conecte a nós, que a gente possa se conscientizar, se elevar e buscar essa relação com Cristo, buscando a nossa evolução espiritual e contribuindo também para a evolução moral e espiritual da humanidade. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de finalizar falando sobre a caridade para com os criminosos. Nós da Casa Espírita estamos iniciando em 2021 uma empreitada para um trabalho em unidade prisional, com o intuito de levarmos essa figura, Jesus Cristo, para aqueles corações que muitas vezes, né, em um momento de desespero, de dor, que não tinha consciência sobre esse jugo de Jesus Cristo, sobre não tinha consciência sobre esse consolador que é Jesus, acabou no ato de desespero, prejudicando a vida de outras pessoas, né, destruindo a vida de outras pessoas e destruindo a si mesmo. Mas nós aprendemos com Jesus Cristo que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos e amar também os nossos inimigos. Então já fica o nosso convite para os líderes de outras casas espíritas, né, que possam se sensibilizar nessa mensagem de amor e caridade dentro das unidades prisionais, para que vocês possam aproveitar e busquem também levar esse conhecimento para essas pessoas, visto que o que Jesus queria o que Jesus quer, na verdade, é que todos nós possamos tê-lo como modelo e guia, como verdade, caminho e vida. Então, para casa fica o convite de voluntários, que nós precisamos de voluntários para fazer o trabalho. E para as outras casas fica o desejo de que vocês também adotem esse projeto de assistência socioespiritual para as unidades prisionais, para que a gente possa levar essa manifestação de amor divino para dentro desses ambientes onde há muita dor, muito sofrimento, e nós sabemos que o que Jesus quer é que todos nós marchemos em relação ao progresso espiritual. E eu acredito muito que a humanidade só consegue evoluir a partir do momento que a humanidade se abraçar. Não importa quanto criminoso você seja, o importante é que a gente leve uma mensagem de amor que é sublime, que supera todas as dores, que supera todos os sofrimentos. Inclusive, quando o Espiritismo traz a noção de reencarnação, é uma grande lição para nós de que essas pessoas que hoje encontram-se nesse estado, podem estar nesse estado de uma forma por contribuição de muitos de nós.
Então, quantas vezes nós contribuímos na nossa ignorância para que forjemos os criminosos que nós temos na nossa sociedade? É muito fácil achar que eles nasceram criminosos, vão morrer criminosos, quando na verdade o nosso papel como cristãos, conhecedores da doutrina do Cristo e da sua moral, é simplesmente levar um consolo, apontar uma luz, uma direção. Aqueles que as receberem, ótimo, estão com os ouvidos abertos, com o coração destravado. Aqueles que não receberem agora, nós já sabemos, porque Jesus Cristo já disse, que estão com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, com o coração entorpecido. Mas o nosso papel na qualidade de cristãos, o nosso trabalho na qualidade de seres, já com uma consciência mais elevada, é fazer esse trabalho de levar a justiça, o amor e o conhecimento do Cristo para todos. Eu desejo a vocês muita paz e muita luz.